Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amores, estou aqui de volta. Como vocês podem observar, a professora está hoje assim toda arrumada, né? Toda caracterizada. Estou arrumada assim para quem? Para vocês que estão aí em casa me assistindo. Gostaria também de homenagear hoje com essa aula, com esse gênero, as minhas amigas, colegas e companheiras de trabalho do curso de letras e também as minhas alunas, professoras que eram lá da formação para o SAEB, as professoras e professores de língua portuguesa. Então hoje eu gostaria de dedicar essa aula para vocês, mas em especial para você, aluno da rede municipal que está aí em casa assistindo e aprendendo conosco. Toda segunda-feira nós temos encontro marcado aqui na TV Rosário, às 15 horas, para as aulas de gênero textual. E se você perder a nossa aula lá na televisão, você pode ir lá no YouTube, lá no canal CEMED Rosário e assistir todas as aulas que vocês perderam e até mesmo revisar as nossas aulas. Espero que vocês estejam aí com os caderninhos em mãos para que possamos aprender hoje um gênero textual que é um gênero muito nosso, é um gênero nordestino, é um gênero que está assim em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, e o gênero que vamos estudar hoje, que vamos aprender um pouco, nos aprofundar mais, é o gênero cordel. Eu creio que muitos de vocês, ainda que não saibam o que é um cordel, ainda que não saibam a estrutura de um cordel, mas todos vocês já escutaram aí na televisão, aí no dia a dia de vocês, nos livros de vocês, esse gênero textual. Para começar, eu trouxe aqui uma imagem. O que nós vemos nessa imagem? Nós vemos pequenos livretos, e esses livretos eles estão pendurados em uma corda, em um barbante, e estão assim tudo penduradinhos como nós penduramos as nossas roupas lá nos varais das nossas casas. Então eu trouxe aqui essa imagem, né, a primeira imagem, para mostrar para vocês como os cordéis eles eram exibidos, eles eram colocados à venda. E aí eu trouxe também um conceito sobre a literatura de cordel. A literatura de cordel, ela é conhecida no Brasil também como folhetos de cordel. Folhetos de cordel é um gênero literário e ele é muito popular, muito popular. E como é que ele é escrito? Geralmente, frequentemente, ele é escrito de forma rimada, ele é escrito com rimas. E depois, posteriormente, ele era originado em relatos orais e depois é escrito. O que a senhora quer dizer com isso, professora? Primeiro, os cordéis, eles eram declamados, digamos assim. Escrevia o cordel, ele era escrito em forma de rimas e ele era exibido apenas oralmente. A pessoa, o cordelista, ele se apresentava. Existe um cordelista que está bem famoso aí entre a gente e eu creio que todos vocês conhecem, que é o Braulio Bessa. Ele inclusive passa nas manhãs aí de uma emissora para todos vocês. Pois é, então antigamente o cordel ele era apresentado apenas dessa forma que o Braulio Bessa se apresenta pra gente, que é de forma oral, mas posteriormente ele foi sendo exibido de forma impressa, mas não existiam ainda os livretos, eles eram impressos em apenas uma folha de papel e aí ele era distribuído para toda a comunidade. O cordel, gente, ele tem origem, o nome cordel, ele tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos. Como eu mostrei para vocês lá na primeira imagem, como é que o cordel era exposto? Ele era exposto pendurado em cordas, em barbantes.
Por isso deu-se o nome de cordel. Então tudo isso começou lá em Portugal, mas a gente percebe que hoje o cordel, ele tem assim uma cara muito nordestina, ele tem uma linguagem muito nordestina, mas o cordel ele começou em Portugal e eles eram exibidos em cordas, em barbantes, eles eram pendurados assim, abertos ao meio e pendurados nas cordas, ou então presos com aqueles pregadores, como nós vimos na primeira imagem. Por isso, deu-se o nome de cordel. Então, a origem do nome cordel vem disso, porque eles eram pendurados em cordas. E aí eu tenho aqui algumas imagens, ó, eles colocados, eles sendo exibidos aí, expostos para venda, em cordas e presos com aqueles pregadores de roupa. As estrofes, como eu falei para vocês, os cordéis, eles são escritos de forma rimada. Então eles são escritos em estrofes. As estrofes mais comuns de um cordel, elas são de 10, 8 ou 6 versos. Então essa é uma das estruturas que nós podemos fazer a composição do cordel. Os autores, que nós podemos chamar de autores ou de cordelistas, eles recitam esses versos. Como que eles recitam? De forma melodiosa. Quando a gente observa um cordelista, ele recitar um cordel, ele tem que trabalhar essa melodia na sua voz. Você não pode ler um cordel como você está lendo um outro texto. Você tem que fazer toda essa entonação na voz. E essa entonação, ela tem que ser de forma melodiosa. Antigamente, os cordéis eles também eram acompanhados por violas. O cordelista vinha, fazia sua declamação e era acompanhado por uma outra pessoa que acompanhava com a sua viola. E aí eles se empolgavam e começavam a declamar os seus cordéis, e aí eles foram conquistando compradores. Como que isso acontecia em locais públicos, em praças, em eventos. Ele fazia sua declamação, ele era acompanhado pelaquela pessoa que acompanhava ele com a sua viola e também fazia a exposição daquele trabalho que ele estava declamando. Para quê? Para atrair o público, para que esse público pudesse comprar os seus livretos de cordéis. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês um cordel. Esse cordel é um cordel de autoria minha e eu fiz esse cordel para que a gente possa trabalhar e iniciar a nossa aula de hoje. Eita, meus amigos, eu vou falar para vocês. 2020 tá osso, trouxe tudo de uma só vez. E o pior não foi mudar a nossa rotina. Ruim mesmo é saber que tudo isso é culpa de um vírus made in China. Agora pense num vírus folgado. Paralisou 2020, mas não é que surgiu, foi mesmo no ano passado? Ô Corona, por favor, te peço até pelo amor. Vê se deixa a gente em paz. Pegue suas mazelas e não volte nunca mais. Mesmo ainda não tendo cura, temos algumas soluções. Basta você tomar as devidas precauções. Use máscara, álcool em gel e evite aglomeração. Ah, e não esqueça não, lave sempre bem as mãos com água e sabão. Esse vírus é muito perigoso, não fica de bobeira. Ele é contagioso, já ceifou milhares de vidas, deixando ao redor do mundo um rastro de dor e feridas. Se ainda não entendeu, esse tal Covid é mortal. Vê se para de bestagem e respeita o isolamento social. Homem, se possível, fique em casa. Mas se caso não puder, leve sempre sua máscara para evitar um grande mal. O maldito já causou muita destruição. Mas uma peste dessas não é mais poderosa que uma nação. Então, em vez de brigar, vamos nos unir. Independente da cor, raça e religião.
porque dentro de cada um de nós, o que nos move é o coração. Um viva a saúde, um viva a educação, e aos meus amigos brincantes, um viva ao nosso São João, que infelizmente esse ano não vai poder brincar não. Então esse aqui é um cordel que eu fiz, é um exemplo de cordel. Como vocês podem ver, é um cordel rimado. E eu também falei de um tema, que é um tema da nossa atualidade. Nós podemos fazer isso quando a gente escreve um cordel. A gente pode falar de temas da atualidade, a gente pode falar de temas políticos, e a gente pode falar de qualquer tema, não tem um tema específico. E o cordel, ele é escrito dessa forma, como eu falei lá no início. Ele é escrito rimado, ele tem que ser declamado. Claro que eu não declamei aqui igual aqueles cordelistas famosos, né? Porque eu nem sou cordelista, eu sou professora, mas eu tentei fazer algo inédito para trazer para vocês e também tratei de algo que é o que nós estamos vivendo, e é por isso que eu estou hoje aqui falando com vocês, dando essa aula pela televisão em função do Covid, e nós queremos que vocês fiquem em casa, e eu tratei desse tema para falar para vocês sobre o cordel. E aí vamos agora falar um pouco, como nós vimos lá na lâmina anterior, nós vimos que o cordel, ele surgiu onde? Ele surgiu em Portugal. Mas vamos falar do cordel no Brasil. Quando começou o cordel no Brasil? Começou no século XIX, ele começou no Nordeste, na nossa região, né? E aí começou com a impressão dos folhetos, como eu falei para vocês e mostrei os folhetos, e com características próprias. O cordel, mesmo tendo vindo lá de Portugal, mas o Brasil, ele começou a colocar as suas características. É por isso que o cordel, ele tem essa linguagem meio assim nordestina, essa linguagem, como eu usei no meu cordel a palavra homem. Vocês perceberam que tem escrito lá H-O-M-I? Ele tem essa linguagem assim um pouco caipira, porque ele originou-se no Brasil, na região Nordeste, e com características típicas da nossa região. Os temas para o cordel. Os temas eram fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. Como eu falei para vocês, eu escrevi um cordel e eu usei o quê? Eu usei fato do cotidiano. Eu usei um fato que está acontecendo agora entre a gente durante alguns meses. E quando nós vamos escrever um cordel, é interessante que a gente faça isso, que a gente pegue um fato do cotidiano, que a gente pegue algo que está lá no noticiário, que a gente pegue algo do nosso dia a dia e transforme isso em rimas e façamos o nosso cordel. Para reunir os expoentes desse gênero literário, que típico do Brasil, foi fundado em 1988, e aí ele também tem uma sede, ele tem uma academia. Assim como existe a Academia Brasileira de Letras, nós também temos a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Veja só como esse gênero, ele é importante, viu? Veja só, ele tem uma academia própria, ele tem a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, por ele ser um gênero muito conhecido em todo o mundo, ele tem a sua academia própria. E aí eu tenho uma arvorezinha, essa arvorezinha ela é feita com as cabecinhas de grandes cordelistas. Vocês podem estar pesquisando alguns cordelistas. A aula nós damos aqui para vocês, mas não fiquem só na aula. Eu sempre enfatizo muito isso em todas as minhas aulas. Pesquisem, vão além do que os professores apresentam aqui para você, porque você, aluno, você tem que ser ousado, você tem que pesquisar, você tem que ir além dos livros, você tem que ir além das aulas. A professora dá aula aqui, os outros professores dão a aula, mas vocês têm que estar pesquisando. Então, eu trouxe para vocês aqui. Eu não trouxe nomes de cordelistas, até porque nem caberia em 30 minutos, mas pesquisem grandes cordelistas brasileiros e vocês vão encontrar muitos cordéis bem famosos. E aí eu tenho aqui mais uma imagem, é a xilogravura. O
que é isso, professora? O que é a xilogravura? Observem que parece, né, um decalque. Eu tenho aqui uma peça de madeira e acima da peça eu tenho um papel e esse papel ele tá saindo o quê? Ele tá saindo aquilo que está esculpido nessa madeira. Nós chamamos isso de xilogravura. O que é xilogravura? Xilogravura, gente, é a técnica usada para quê? A técnica usada para ser a matriz dos cordéis. É a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel. E aí, esse era um processo que se parece muito com um carimbo. Vocês sabem o que é um carimbo? Um carimbo é você fazer um nome, um desenho lá em um papel, em uma madeira. Hoje em dia se usa um plástico, silicone. Aí você pega esse carimbo e sai carimbando no papel. Quando você sai carimbando no papel, aparece aquilo que está escrito, que está esculpido lá no carimbo. Então, a xilogravura é isso, é uma técnica de carimbo. Hoje, quando a gente quer reproduzir o cordel, o que a gente utiliza hoje? A impressora, não é? A gente vai lá no nosso computador, digita, coloca as imagens que nós queremos, vamos para a impressora e lá saem milhões e milhões de cópias daquilo que nós escrevemos. Mas até hoje, principalmente no Nordeste, principalmente nessa região aí do Ceará, ainda se faz uso da xilogravura, que é a técnica mais antiga para que a gente fizesse a reprodução dos livretos de cordéis. O cordel, gente, ele também possui lá na sua estrutura musicalidade. Por ele ser rimado, a gente, quando está fazendo a leitura, a declamação de um cordel, tem essa musicalidade. E também, como eu falei no início para vocês, antes eles eram declamados e sendo acompanhados por uma viola. O cordel ele também possui métrica. Esse nomezinho aí, métrica, a gente vai estudar ele na nossa próxima aula, quando nós formos estudar poema. O que é métrica? Métrica é quando a gente fala da quantidade de sílabas átonas e tônicas que a gente faz na poesia, que a gente faz no cordel, para que dê essa rima. Nós vamos aprofundar mais essa temática aí na nossa aula de poema e poesia. E também ele tem rima. Se não tiver rima, não tem graça, não fica legal. O cordel ele precisa ter rima em todos os seus versos. Na nossa próxima aula, nós trataremos disso aí tudinho, o que é rima, o que é verso, o que é métrica, porque nós vamos trabalhar poema e poesia. Tem aqui algumas imagens para vocês, né? Literatura de cordel. O cordel ele é considerado hoje patrimônio cultural brasileiro. E eu trouxe para vocês também a imagem assim de duas pessoas que são ícones, né, do Nordeste, ícones do cordel, que é o Lampião e a Maria Bonita. Existe lá em Pernambuco o Museu do Sertão, um museu especialmente para eles, e a gente vê lá exposições de vários cordéis. Tem também aqui na outra imagem acima, se vocês observarem, vocês estão olhando homens, que são os sertanejos. E atrás tem as plantações de cana. Esse também são imagens que estão muito presentes nos cordéis, que se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver, porque os cordéis eles retratavam muito essa vida do sertanejo, essa vida sofrida, essa vida dos boias frias. Então por isso eu trouxe assim essa imagem para vocês, que também é uma representatividade desse gênero, do gênero cordel. Agora, para finalizar, como sempre, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido o que é o gênero cordel. Quem não conhecia, que passe a se interessar, que pesquise e que vocês em casa possam estar fazendo como a professora fez. Eu sentei e fui escrever um cordel para vocês.
porque eu queria trazer aqui algo inédito. Então, sentem e vamos escrever, vamos produzir. A nossa disciplina, a disciplina que eu ensino aqui para vocês, ela se chama leitura e produção textual. É por isso que eu trago textos, que eu leio textos para vocês, que eu cheguei até a produzir um texto para vocês, e vocês também têm que fazer isso. Esse é o objetivo da nossa disciplina, levar vocês a ler e a escrever. Então vamos ler cordéis e vamos escrever um cordel. Essa é a atividade que eu tenho para vocês hoje. E também uma mensagem, a mensagem que eu sempre dou lá no finalzinho das minhas aulas. Eu desejo para todos vocês bons estudos. É importante que os pais demonstrem interesse naquilo que os filhos estão aprendendo, que se disponham a ajudá-los quando possível. Então, você aí em casa, responsável, o pai, a mãe, tio, avô, avó, procurem sentar lá junto com as crianças, olhar o que eles estão aprendendo, o que eles estão estudando. Eu sei que tem muito adulto aí em casa que também está estudando conosco, que está aprendendo. Então, acompanhem, coloquem eles para fazer o que a gente está pedindo aqui, porque a gente sempre deixa uma atividadezinha, é uma atividade que o aluno vai fazer de forma autônoma. Ninguém aqui vai lá na casa cobrar a atividade deles, não. Quem vai cobrar são vocês em casa, que são os responsáveis por eles. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.